Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 2018. Nessa aula, como sempre, nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a questão. São opções disponíveis no menu Ferramentas do LibreOffice Writer versão português, exceto letra A, Calcular, letra B, Estilos e Formatação, letra C, Macros e letra D, Ortografia e Gramática. Bem, pessoal, para conhecer essa questão, saber qual destas opções não existem no menu Ferramentas, porque aqui nós temos exceto, então 3 dessas opções existem. Só uma dessas aqui é que não está no menu Ferramentas, embora exista dentro do LibreOffice. Então vamos verificar passo a passo o nosso menu Ferramentas. Quando nós acessamos o LibreOffice Writer, que é um editor de textos, nós percebemos que tem o menu Arquivo, tem o menu Editar, temos o menu Exibir, temos o menu Inserir, o menu Formatar, o menu Tabela, o menu Ferramentas, o menu Janela e o menu Ajuda. Bem, cada um desses menus corresponde a algumas funções importantes. Por exemplo, o menu Ferramentas, que é o que a questão pediu, tem itens bem famosos como Ortografia e Gramática da tecla de atalho F7, que me permite realizar a verificação ortográfica e gramatical de um determinado documento. Temos a opção Contagem de Palavras aqui, outra bem importante, que mostra as estatísticas do documento, mostrando a quantidade de páginas, de palavras, de caracteres com ou sem espaço, tanto do texto selecionado como também de todo o documento. Esse é o recurso chamado Contagem de Palavras. Além de poder aqui trabalhar com numeração de linhas, com notas de rodapé e notas de fim. Também tem um recurso chamado Mala Direta ou Assistente de Mala Direta, que permite o usuário construir todo o passo a passo para uma mala direta que ele deseja enviar ou por correspondência física ou mesmo por e-mail. Isso é o que chamamos de mala direta. Um outro recurso interessante que nós temos aqui, quando eu seleciono, por exemplo, dois valores, tipo aqui, ó, esse 6 e esse 9, nós podemos clicar no menu Ferramentas e escolher uma opção chamada Calcular. Esse calcular ele não vai fazer o cálculo efetivo dos valores, ele apenas vai juntar esses valores numa ordem contrária. Então observa, se eu escolher calcular com aqueles 6 e 9, agora se eu clicar em outro lugar e pedir para colar, ele cola o 9 junto ao 6, quer dizer com a ordem contrária. Eu selecionei 6 e 9, e aí quando eu cliquei no menu Ferramentas Calcular, e ele não calcula efetivamente os valores, na verdade ele junta esses valores. É como se fosse um concatenar contrário. Por que contrário? Porque se eu selecionar, por exemplo, agora esse 7 e 8, ele vai fazer 8 e 7 no resultado. Então vou no menu Ferramentas, escolho Calcular, e agora quando eu pressionar aqui o comando colar, ele cola 8 e 7. Percebe? A ideia do calcular. Então o calcular engana um pouquinho, porque ele não é um recurso que calcula efetivamente, ele na verdade concatena, ele junta, depois de o usuário clicar no calcular com o elemento selecionado, ele vai lá colar e aí vai colar como se fosse um concatenar, como se fosse um juntar. Outro recurso muito importante que nós temos aqui é o classificar, que permite classificar conteúdo de tabelas ou de parágrafos mesmo. Quando o usuário clica no classificar, abre uma caixa de diálogo onde eu posso escolher os critérios de classificação, sejam eles crescentes ou decrescentes, né? Também podemos escolher um recurso chamado macros. As macros que existem dentro do nosso LibreOffice Writer permitem o usuário gravar sequências de comandos numa determinada macro. Depois eu executo a macro e ele executa aquela mesma sequência de comandos, porque macros são funções automatizadas que gravam sequências de comandos. Quando o usuário executar aquela macro, ele vai fazer aquela mesma sequência de comandos. Isso nós também temos aqui no menu Ferramentas. Então percebe que existem vários itens no menu Ferramentas. Porém, existe um item citado lá na questão que não pertence ao menu Ferramentas e que pertence ao menu Formatar, que nós chamamos de Estilos e Formatação, da tecla de atalho F11. Quando o usuário clica no menu Formatar, Estilos e Formatação, aparece um painel onde eu posso escolher qual é o estilo que eu quero aplicar para um determinado texto. Por exemplo, selecionei cursos para concursos, estou com o painel Estilos e Formatação e quero aplicar agora um estilo chamado nota de fim. Aí ele aplica esse estilo nota de fim com as suas próprias formatações. Quero aplicar um estilo chamado título. E aí eu seleciono ali um estilo de título e ele aplica esse estilo. Então, quando na verdade nós queremos
Acessar o menu Formatar, Estilos e Formatação, é para exibir um painel que mostra vários estilos dos quais eu posso usar os estilos, posso modificar os estilos e até criar novos estilos se assim for a minha necessidade, para ele alterar automaticamente várias formatações daquele texto. Sendo assim, nós podemos voltar na questão agora. São opções disponíveis no menu Ferramentas do LibreOffice Writer, versão portuguesa, exceto calcular tem. Eu disse que é aquele recurso que acaba juntando, ele é quase um concatenar na letra A. Então esse aqui eu não posso responder porque esse tem no menu Ferramentas. Estilos e formatação existe dentro do LibreOffice, mas não no menu Ferramentas. Esse aqui pertence ao menu Formatar, portanto ele é a resposta da questão, letra B de Brasil, porque ele pediu dentro do menu Ferramentas, exceto estilos de formatação que pertence ao menu Formatar. Macro, sim, está no menu Ferramentas e as macros permitem gravar sequências de comandos que depois o usuário executa aquela macro e ele executa aquela sequência de comandos. Já a ortografia e gramática permite realizar a verificação ortográfica e gramatical e também se encontra aí no menu Ferramentas. Então o único desses 4 que não estava no menu Ferramentas era de fato estilos de formatação aqui da letra B de Brasil, que é a nossa resposta e o gabarito da questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!